Olá, eu sou Dinho. Eu sou Thalia. Esse é o Malu e esse é meu neném. Depois de um período de quase 3 anos entre São Paulo e Califórnia, hoje a gente mora na Estônia faz 1 ano e alguns meses. E a gente vai contar um pouco sobre como a gente chegou aqui, né, Maluzinha? É. Se você quiser ouvir essa história, fique com a gente. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal. Parte de vocês provavelmente não sabe quem a gente é, de onde a gente vem. Em função disso, a gente vai começar falando um pouco sobre essa história, sobre de onde a gente vem, quem a gente é e como a gente chegou até aqui, né? Então esse é o objetivo desse vídeo. A gente se conheceu há 17 anos no colégio chamado Antônio Vieira, em Salvador. E a gente desenvolveu uma amizade muito grande na época do colégio. Tinha uma relação meio platônica, porque a gente era muito amigo, mas eu era meio apaixonado por Thalia. E aí no final do colégio a gente namorou por um tempo, no comecinho da minha faculdade, ela tava no colégio ainda. Só que não deu certo, a gente era muito novo, era muito criança. Acho que foi um mês de namoro. Foi tipo 1 mês de namoro, não deu certo. E aí a gente voltou a ser amigo e continuou uma amizade muito forte durante todo o tempo, né? Sim. Só que aí em 2017, tipo, literalmente 13 anos depois, por algum motivo, Thalia se interessou em mim dessa vez. E aí você sabe como é, né? Quando o cara tá interessado, não dá em nada. Quando o interesse veio dela, a gente tá aqui, casados, 2 filhos. Então é isso, no finalzinho de 2016 pro começo de 2017, a gente começou a namorar. Na verdade, no final de 2016 a gente foi pro Rio de Janeiro. Ia fazer uma viagem pro Rio pra ir pra um show. E aí eu chamei ela topou. A gente já vinha conversando, mandando mensagem, paquerando, aquela coisa. E ela topou ir pra esse show comigo, era um show de móveis coloniais de Acaju, uma das minhas favoritas. Marcou muito a nossa história, e é de onde o nome desse canal vem, inclusive. Eu vou deixar um link pra música deles aqui. Dessa viagem que a gente fez junto, eu fui de carro com o Kiko, bendito Kiko, que ficou de vela durante todos os dias da viagem. Eu gostei, Kiko, só. Aquela lua de mel do começo do relacionamento e Kiko lá, coitado. Foi uma viagem super legal, inclusive, foi um show bem marcante. Acho que foi um dos últimos shows que Móveis fez fora de Brasília, antes de acabar a banda, né? Foi lindo, incrível. Foi lindo, foi incrível. E aí pronto, a gente começou um relacionamento meio que à distância, ela em Salvador e em São Paulo. A gente meio que começou a fazer planos nesse sentido, de concretizar essa coisa do relacionamento à distância, que um dia ficaria perto. Só que a vida não é bem assim, né? Então, basicamente, nos primeiros meses de namoro, há 2 ou 3 meses de namoro, aí eu recebi uma proposta para ir morar na Califórnia, no Vale do Silício. Era um contrato a princípio, era pra passar 4 meses lá, e a gente meio que falou sobre ficar à distância esse tempo e sobreviver, mas não dava, né? Aí, logo depois de eu ir, eu chamei Thalia pra se juntar a mim lá. E eu não fui inicialmente, porque eu tava estudando para concurso, e depois resolvi ir. Quando eu já tava estudando há mais de 1 ano, eu resolvi dar essa pausa, tirar umas férias. Tava com a mente cansada já e falei com os meus pais. Foi tudo muito rápido, a gente conseguiu, teve essa sorte de ser tudo muito rápido. E aí, acho que em 1 mês eu tava lá já, na Califórnia, chegando em São Francisco. Agora ninguém vai prestar mais atenção na gente, só vai prestar atenção no neném. A primeira vez assim que a gente ficou junto, eu falei pra ela que não tinha por onde correr, que era um relacionamento sério, porque a gente era amigo há mais de uma década, então... Era um relacionamento sério, mas você não queria me pedir namoro, porque você falou que eu tinha que te pedir namoro. Eu fiz doce mesmo. Porque o que acontece é que da primeira vez eu tinha pedido namoro e tinha dado errado. Então eu falei pra ela, dessa vez se for pra gente namorar, você vai me pedir namoro. Eu falei pra ela bem assim. E aí não tinha muito pra onde correr, era um relacionamento mesmo. E a prova disso é que pouquíssimo tempo depois de começar a namorar, eu fui pra Califórnia. Ela foi morar comigo lá. E logo quando ela chegou lá, ela engravidou de Maluzinha. E aí não parecia, mas não parece que a gente namorava tão pouco tempo. Parecia que a gente namorava uma vida inteira, porque eu conhecia, assim, a gente se conhecia muito bem. A gente era muito amigo mesmo, assim, tipo assim, de frequentar a casa um do outro, conhecer a família, de amigo mesmo, sabe? Uma das coisas que eu mais lembro da sensação, que veio junto com a surpresa, com a felicidade, foi essa sensação de que tá tudo certo. Foi uma parada muito assustadora, mas nunca foi uma parada ruim. Uma notícia ruim de nenhuma maneira. Tipo, a gente se conhece, pelo menos é a pessoa certa, né? Exatamente, nenhuma dúvida de que era a pessoa certa, isso foi muito massa. Ah, o detalhe, meu contrato que era de 4 meses foi estendido por mais 1 ano. E aí voltou pro Brasil com o enxoval de Malu pronto. E já voltou pra São Paulo. No caso, eu que morava em Salvador, já voltei morando em São Paulo. E eu que tirei as férias, nunca voltei. E aí as férias de Itália se Adorou estenderam. até agora. Ainda tô de férias. Bom, e aí os próximos, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes dos próximos 2 anos e meio, porque foi basicamente isso. A gente vivia em São Paulo, trabalhava para essa empresa do Vale do Silício,
Maluzia tava crescendo, pra gente foi ótimo estar perto da família, a gente ia com muita frequência em Salvador, eles visitavam com muita frequência também. Depois que o Malu já tinha nascido, ela já tinha uns 8 meses, eles chamaram a gente de volta pra Califórnia, aí eu passei mais 6 meses na Califórnia, e a gente voltou pra São Paulo e passou mais um tempo em São Paulo. Só que nesse ponto, a empresa queria me levar basicamente pra Europa, pra Barcelona dessa vez. E eu sei o que você tá pensando agora. Que sonho, né? Que maravilha ir pra Barcelona, mas... Olha, veja um pouco dentro da nossa cabeça nesse momento. A nossa filha estava completando quase 2 anos. E ela estava chegando no momento que ela ia precisar ir para um colégio, socializar com outras crianças. E a gente não sabia qual ia ser o nosso próximo destino. E essa empresa, o tipo de contrato, era aquele contrato limitado. A gente não sabia, tipo, chegava no final do contrato, a gente não sabia se ia renovar o contrato ou não ia. O problema era esse. Naquele momento a gente já estava pensando, vamos procurar um lugar onde a gente tem essa estabilidade, que as crianças vão crescer sem a gente precisar ficar mudando a cada 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Que loucura, né? Ilusão. E assim a gente começou a pesquisar sobre os lugares. A gente queria vir pra Europa naquela época, principalmente queria vir pra Europa. A Estônia nunca foi, sinceramente, uma opção. Sim, eu sabia que existia, mas quando me falaram sobre a Estônia eu tive que pesquisar onde era, descobrir no mapa se era parte da União Europeia ou não. Eu não lembrava de nada disso, ou tipo, não sabia de parte disso. Eu recebi essa mensagem de um perfil que chama Work in Estonia, é um perfil do governo daqui, falando sobre a Estônia. Não era tipo nenhum, assim, não era nem tentando me vender alguma coisa, tipo assim, me contratar pra uma coisa específica. Era falando, você já ouviu falar da Estônia? Eu existo, exatamente. E eu sou um dos melhores países da Europa pra se viver, dando alguns dados estatísticos, mostrando um pouco sobre a Estônia. Eu falei pra Thalia assim, eu falei, Thalia, vamos morar na Estônia? Só de brincadeira. E você lembra qual foi a sua resposta na época? Não, onde é isso? Que diabo é isso? Aí eu falei, no leste europeu, ela de jeito nenhum. Vai ser muito longe, ninguém vai visitar. Só que a gente continuou pesquisando sobre o país. Cada coisa mais que a gente lia tornava o país um pouco mais interessante. É um país muito seguro, é um país onde tecnologia em geral é uma coisa que é assim, muito bem vista, que é bem pago, que adota tecnologia para os seus processos públicos. Então é tudo muito fácil. A educação é uma das melhores do mundo ocidental. A Estônia ficou por muitos anos em primeiro lugar, ou entre os primeiros do teste do PISA lá. Então quando a gente começou a ver esses dados, aí começou a se tornar interessante vir morar na Estônia. E aí eu escolhi a dedo algumas coisas pra me aplicar, acho que eu me apliquei para 4 empresas diferentes. Uma delas me contactou, fez um processo seletivo super rápido. Esse processo foi no começo de dezembro, durou menos de 2 semanas, e eu já tinha uma proposta pra vir me mudar pra cá. Deu aviso prévio na empresa lá, que eu trabalhava. No dia 31 de janeiro eu tava pisando em solo estoniano. Thalia chegou logo depois, no 10 de fevereiro, e a gente mora aqui desde então. E aí vieram todos os planos das coisas que a gente queria fazer. Uma das grandes motivações pra gente escolher a Europa e não os Estados Unidos, e foi uma das coisas que fizeram Thalia também querer vir, que eu vendi muito pra ela, foi que a gente ia viajar muito aqui. Porém... Aí eu cheguei em fevereiro e em março... Exatamente. Começou a pandemia, tipo, chegou aqui com força e a gente teve que se isolar. No dia 13 de março, a gente recebeu a ordem de ir trabalhar de casa porque começava o isolamento por conta da pandemia. E aí pronto, faz 1 ano e alguns meses que a gente tá aqui e a gente teve muito pouca oportunidade de viajar. A gente viajou uma vez rapidinho pra Finlândia logo quando a gente chegou. A gente tá isolado a maior parte do tempo. Por um lado foi muito bom estar aqui durante a pandemia porque, em geral, sempre esteve muito mais seguro que no Brasil. Porém, mais uma vez, a vida não é simples como ela podia ser. E claro que Thalia engravidou durante a pandemia. E esse é bem o meu segundo neném. É bem curioso. Que gosta de câmera. Vai lá. Falar, não tá viajando, bora fazer um filme. Então a gente pretende falar sobre isso em algum vídeo no futuro, sobre como foi a gravidez num país estranho, durante a pandemia, sobre como foi ter um filho aqui. E a gente se mudou nesse meio termo também. O apartamento que a gente tava era grande, mas tinha muita escada. E a gente resolveu se mudar pra uma casa, então... É isso, acho que a gente contou a história quase toda, né? De maneira super resumida. Na verdade, a gente teve a iniciativa de começar esse canal porque a gente fez um vídeo quando a gente voltou da Califórnia. E aí eu resolvi mostrar por algum motivo pra Maluzinha essa semana e ela se empolgou, achou maravilhoso. E eu acho que a gente sempre mostra foto e vídeo pra ela lembrar da nossa história, dos nossos amigos, da nossa família, mas eu acho que ela nunca viu compilado assim direitinho em um vídeo com as coisas acontecendo. Ela ficou encantadíssima e a gente resolveu voltar e fazer esse canal pra que nossos filhos tivessem essa memória, essa história. Nossa vida é muito corrida, a gente
acaba viajando muito de um lado pro outro e eu acho que as coisas ficam muito embaçadas assim na mente, né? É difícil. Tipo, olha a Maluzinha aqui, a gente morando em Salvador, olha a gente morando em São Paulo, olha a gente morando na Califórnia, fica muito bagunçado na cabeça dela. Quando ela viu o vídeo, eu acho que ela meio que assimilou e ela já pediu pra ver, desde que a gente mostrou esse vídeo umas 30 vezes por dia, então... Umas 300. É. E é massa ver a reação dela, porque, tipo, eu lembro quando a gente teve a ideia de fazer o vídeo, eu falei, imagine como vai ser legal. Tipo, eu não ligo que ninguém veja, mas quando o Malu ver esse vídeo, que ela estiver crescendo e ela ver esse vídeo, vai ser muito legal ver a reação dela. E eu falei isso há quase 3 anos atrás. E agora ela tá vendo e entendendo o que tava acontecendo. E tá, tipo, ela tá fazendo perguntas tipo, papai, a gente foi tomar café da manhã antes de ir para o aeroporto? E aí, tipo, isso é muito legal de ver ela interagindo com essa memória que ela viveu, só que ela nunca lembra dela, ela tinha 1 ano. Então, quando o Ben estiver crescendo, que a gente vai ver nesses vídeos, velho, que a gente tá fazendo agora, vai ser um momento bem massa, assim, pra gente. Então, assim, antes de tudo é sobre a gente, é sobre nossa família crescendo. Sobre uma forma de guardar as memórias mesmo. Exatamente, exatamente. E é isso, a gente tem alguns planos imediatos. A gente vai fazer o re-up desse vídeo da Califórnia nesse canal. Na época eu fiz só porque eu queria fazer mesmo, mas agora como a gente tá tornando isso um projeto, esse vídeo faz muito sentido de estar aqui, então eu vou fazer o upload dele pouco depois desse aqui que a gente tá fazendo agora. E a gente tem uma viagem marcada pra Portugal. Assim que a gente tomar vacina. Assim que a gente tomar vacina, o que já tá chegando. No momento que a gente tá gravando, falta uma semana. Provavelmente quando eu upar esse vídeo já a gente vai ter se vacinado. Então a gente vai gerar muito conteúdo lá também. E assim, o que acontece é que quando a gente faz isso, a gente pode ser totalmente egoísta e pensar só na gente, nos nossos filhos crescendo e nesse objetivo bem específico, mas transcende isso e aí nossas famílias, nossos amigos também podem acompanhar, o que é um benefício imenso. Então, se isso te interessa, fica à vontade para curtir, compartilhar, segue o canal e a gente vai postar mais vídeos. Tchau, tchauzinho. Se quer, curte.